Esse povo me ama, viu? Mateus, viu, uns dois textos aqui, Mateus 26. Não, esse povo não só me suporta, como me ama também. Pega, gente. Mateus 26. O versículo eu vou dizer quando você achar. Amém? Depois Romanos 9. Vamos ler os textos. Vamos honrar o Senhor com a palavra dele, né? Vocês já viram aqueles pregadores que dizem, irmão, vamos meditar na tão preciosa palavra de Deus. Vamos ler. Aí ele fica, lê, valoriza demais a palavra, vai ler, parece aquelas propagandas. Quando aparece propaganda de cigarro que diz, isso vai prejudicar a saúde. Você já viu? Vamos ver isso. O Ministério da Saúde fecha o grupo. Ele honra a palavra, mas quando ele vai ler, ele... Pronto, né? Vai entrar dentro. O pastor Silas uma vez dizendo, e enche o culto de louvor, e diz, agora vamos estar em cima das 9 deles, agora chegou a hora mais importante do culto. O povo já está com a metade dormindo. Então vamos ler aqui. É assim mesmo. Pastor Márcio, você vai hoje ouvir também. Mas vai tocando aí no automático. 41, versículo 41, 26, 41. Vigiai e orai. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí essa segunda parte que nós vamos falar aqui. O espírito na verdade está pronto. Mas o quê? O espírito na verdade está, mas a carne é? Isso. Romanos 1,9. Não sei o que o povo é bom de Bíblia. Mateus, Romanos 1,9. Já? Rapaz, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Só essa primeira parte. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho. Romanos 8, 26. Você tem que visualizar esses textos e nunca mais esquecer. E eu sei que vocês já sabem desses textos aqui. Ninguém disse vai? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Não era esse texto. Não era. Era mais embaixo. Agora me ajudem. É aquele texto que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Isso. E eu já estava procurando aqui. Vai lá, 11. Qual é o 8 o quê? Eu sei que é o 8. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É esse. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O outro eu vou ler, não sei se vai dar tempo vocês lerem. Provérbio 20, 27. Mas se tiver tomando tempo, vocês podem ir em casa. O espírito do homem, só a primeira parte, é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Que não é o Espírito de Deus, está falando do homem. E o último eu cito aqui, muito conhecido, Provérbio 4, 23. Esse eu não errei, não, nada anotado. Isso eu fui anotando depois, foi vendo assim na minha mente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele, né, procede as saídas da vida, né? Agradecer também em nome dos pastores e de todos os estudantes da igreja, o pastor Ivan e a igreja de Santa Luzia que nos recebeu tão bem nesse período aqui. Vocês também concordam comigo? Agradecer aqui vocês, tá bom? Amém? Agradecer os companheiros lá de São Luís que vieram comigo, sofrendo comigo, se preocupando comigo, recebendo por mim, meus companheiros de oração aqui nesses dias. Então, irmão, hoje eu quero falar do espírito do homem, do nosso espírito, não é do Espírito de Deus, do nosso. Isso foi uma compreensão que Deus me deu. E aí eu todo tempo vi um texto, por isso que eu estava anotando aqui, todo tempo eu anotando textos que vinham assim na minha mente.
e eu não estava aqui rápido. E a gente fala muito do Espírito de Deus, e eu quero falar da importância do Espírito do homem, algo que Deus revelou por experiência minha, que me deu compreensão na palavra. Às vezes alguém diz por aí que não se pode elaborar uma doutrina bíblica a partir de experiências, porque realmente muitas experiências levaram os homens a elaborarem doutrinas hereges, né? O camarada foi expulsar um demônio, deu um pulo perto dele, o demônio caiu, aí ele já elabora a doutrina, então agora é só pular. E eu li o escrito de um pastor, até batista, esqueço o nome dele agora, muito conhecido no Brasil. Ele disse que a maioria das heresias nasceram de homens usados. Eram tão usados que a palavra já interpretava e dava o sentido que queriam, né? Então, por causa dessas más experiências, alguns dizem que não se pode elaborar uma doutrina a partir de uma experiência humana. Mas as experiências, elas trazem luz à doutrina de Deus. Em Romanos 7, Paulo está num conflito terrível, que eu vou falar mais tarde. E quando ele termina, ele identifica esse conflito dentro dele, a partir das experiências dele, ele diz: a partir disso, eu identifico uma lei que há dentro de mim. Então, a partir das experiências que ele tinha, né, ele identificou uma lei espiritual, e ele fala em Romanos 7, que ela exatamente é vencida em Romanos 8. Então, isso aqui foi a partir de experiência minha, que eu comecei a me perguntar o que estava acontecendo comigo. E eu fui levado a estudar mais sobre o espírito humano, o espírito da gente. Aí fez sentido, muitas palavras que ele diz: irmão, como é que tu está? Não, espiritualmente não estou muito bem. Porque do espírito humano, o homem é uma dicotomia, né? Os estudiosos dizem. A Bíblia não usa essa expressão, mas fala claramente. Paulo diz: em todo o vosso espírito, alma e corpo, né, sejam plenamente conservados até a vinda do Senhor. Então Paulo faz essa separação, né? Hebreus 4:12, pastor Manuel Pinto citou ontem, de có e salteado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, e apta para discernir né, penetra até a divisão. Então, é claro que não é uma só, né? Não há uma dicotomia, como a psicologia tenta dizer, né? Mas há uma tricotomia, espírito, alma e corpo. E esse texto aqui, pastor Charles, quando fala aqui, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, isso deu assim, saltou. E eu comecei a perceber que esse coração que ele está falando que é o espírito humano. Apesar de que aqui, se você for olhar o original, pode ser mente, o centro do ser humano e tal, mas tem um sentido de espírito, porque quando o espírito do homem é atingido, o homem desaba. Eu vou te dar exemplo de gigantes aqui da Bíblia, que agiram de uma forma tão infantil e carnal, que ninguém entendeu como eles agiram assim, quando o espírito deles foi atingido. É por isso que Deus diz: olha, Davi ora no Salmo 142, livra minha alma do cárcere. Alma, sentimentos, emoções. Ele estava bem com Deus, mas a alma em cárcere, sentimentos que o prendiam, mas ele estava bem com Deus, porque o seu espírito estava bem. Mas quando o espírito do homem é atingido, ele desaba. É por isso que não é à toa que Paulo diz: o Deus a quem eu sirvo no meu espírito. E a adoração tem que ser o quê? Tem que ser no espírito. Por que no espírito? Entendam. Porque ele vai dizer aqui que o Espírito de Deus, como é que ele fala com a gente? Qual é a via que ele se utiliza para entrar em contato com o homem? O Espírito de Deus fala com quem? Com o nosso espírito. Esse espírito, Provérbio vai dizer: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ó, o Espírito de Deus ilumina, testifica, fala com o espírito do homem. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que ilumina a sua alma e o corpo, de maneira que ele tem acesso a Deus através de quem? Do espírito. Mas a sua mente está na alma, mente, volição, vontade, mente, intelecto está na alma. É por isso que quando o espírito é atingido, o camarada tem consciência que está errando, sabe que está errado, que está indo para o precipício, para o inferno.
desfaz por quê? Porque o espírito está atingido. E o espírito não comunica o poder, a luz de Deus. Muito embora ele está consciente, mas ele não tem força de frear. Quem entendeu, diga amém. O espírito do homem é aonde o diabo foca. Tem texto no Salmo que diz que a angústia do coração abate o espírito. É por isso que o diabo tenta oprimir a gente no nosso coração, na nossa alma. Por quê? Porque esse abatimento da nossa alma vai causar problemas no espírito, que a gente chama corriqueiramente de problemas espirituais. E ele quer atingir o espírito, porque quando ele atinge o espírito, ele corta a comunicação de Deus com a gente. Ele corta o fluxo de Deus com a gente. Aí você tem consciência, conhece a palavra, sabe que está errado, mas não tem força de frear. Não tem força de agir diferente. Porque essa força é canalizada por quem? Pelo Espírito. E ele está atingido. Tem um texto, Fernando, que vai no espiritual. Tem um texto que Jó diz, lá em Jó, que diz assim: as flechas do Todo-Poderoso atingiram o meu espírito. E o meu espírito absorveu o veneno dela. Um dia, depois que eu enfrentei essa crise e Deus me deu a vitória, eu entrei de novo nela à tarde. Uma opressão terrível. E eu li a Bíblia, não conseguia, eu lia 10 vezes o mesmo versículo, não me concentrava. Ia orar, mas não sai da mente, a gente fica preso. E aí eu ia num quarto, eu ia no outro. Esse dia eu tentei falar com o pastor Ivan, não consegui. Eu estava desesperado. Deus usou aqui o Ró para dizer que uma potestade, tem muitas visões de principados me atacando a gente. E eu estava desesperado nesse dia. Aí Deus me deu vitória, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, o Birajara pregou uma mensagem de Deus sobre santidade. E quando ele disse, vem na frente, eu fui. E eu estava lá recebendo oração. O Jonathan de novo disse assim, pastor, eu tive uma visão com o senhor. Eu vi uma flecha sendo lançada, veio no seu peito. Uma mão meteu assim, interviu, ela passou aqui no seu ombro. Só de raspão. Quando ele me falou, eu lembrei da experiência que eu tive à tarde. Era para atingir meu espírito e fazer eu voltar àquela depressão terrível que eu estava. Mas atingiu só de raspão, só senti o veneno dela, mas não atingiu o meu espírito. Porque a vontade do diabo é atingir o espírito. Eu vou te provar pela Bíblia. E eu vou precisar de ti, pastor Marcelo, porque ontem eu peguei anteontem tua Bíblia só para olhar, para tirar dúvida. Se a versão, Deus usou a Michele numa visão e Deus dizia assim, diz para ele ler e consultar várias versões da Bíblia. Vai ajudar ele. Porque o português, uma palavra tem vários significados. O hebraico, muito mais, que é um idioma muito mais rico. E às vezes, por causa do teu vocabulário, tu lendo uma versão, tu não tem compreensão. Quando tu lendo outra, a outra versão muda uma palavra e abre o entendimento. Por quê? Porque alcançou o teu vocabulário, a tua compreensão. Agora eu uso essa aqui, vocês usaram, essa que eu fico, mas eu consulto. Eu estava lendo o Salmo 106, versículo 32 e 33. Consultem aí comigo. Salmo 106, versículo 32 e 33. E depois o Senhor vai dar discernimento aqui do que Ele falou aqui para vocês. Olha lá. Salmo 106, versículo 32 e 33. Olha o que Moisés vai dizer, o que o Salmo vai dizer, o salmista. Depois o indignaram nas águas de Meribá. Indignaram Moisés. E por causa do povo sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Olha para cá. Aqui foi no dia que Moisés se atrapalhou, feriu a rocha 2 vezes. Presta atenção, como é que diz a tua versão? Que eles apurrinharam tanto Moisés, e que eles foram rebeldes ao Espírito de Deus, né? E Moisés falou irrefletidamente. Presta bem atenção. Lê o versículo 33 na tua, pastor Marcelo. Como é que vai dizer? De pé. Ó, pera.
porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Aí você vai dizer assim, pastor, o que está certo? Porque naquela versão ali está dizendo que eles conseguiram, com a apurrinhação deles, atingir o espírito de Moisés. Nessa aqui diz que foi o espírito de Deus. Mas veja o sentido, pastor, e quem está certo? Todas duas, porque foram rebeldes ao Espírito de Deus, sim. Mas aquela versão está dizendo, por que Moisés fala irrefletidamente? Por que Moisés se perde? Porque ele foi atingido aonde? No seu espírito. No seu espírito. Você pode consultar as versões, as mais antigas vai dizer que não foi o Espírito de Deus aí não. Porque Deus estava equilibradíssimo nesse episódio. Porque o Salmo, me parece que 85 diz que foi Deus que pôs Moisés à prova, e o povo, aliás, botou o povo à prova. E vê que Deus está calmo naquela hora e chama Moisés a atenção. E ele diz, Moisés, não fere a rocha não, fala a rocha. Olha, irmão, preste bem atenção aqui. Moisés é conhecido, Números 20. Eu posso falar essas coisas com liberdade, que é uma igreja que lê a Bíblia. Em outro lugar talvez eu não falaria isso aqui. Agora escute lá. Números 20 vai falar desse episódio. Números 20. Moisés era conhecido, pastor Ana Rosa, como o quê? O homem mais manso da terra. A última coisa que o ser humano refreia em si é os seus impulsos. Quando a gente está jovem, o que dá na telha a gente faz. Por quê? Porque os impulsos são difíceis de serem refreados. Por isso que jovem dá muito com a cara na parede. Já o idoso não. Davi diz que a prudência pertence aos velhos. Mas ele é mais prudente porque ele guarda a palavra do Senhor. Mas ele reconhece que a prudência está com os velhos. O que é a prudência? É essa habilidade de analisar as coisas antes de agir. Por que a prudência está com os velhos? Porque eles já deram para a cara na parede tantas vezes que alguém vê uma situação, ele já refreou os impulsos. Moisés está velho. Era um homem mais... Agora imagine, irmão, um homem mais manso da terra e velho. E o povo consegue mexer com Moisés e tirar ele da terra. E aqui não é o assunto. Mas é possível alguém tirar o nome de Deus do caminho do Senhor. Tu quer ver? Lá em Deuteronômio, Moisés vai dizer, por causa de vocês que eu não vou entrar na terra. Moisés vai dizer isso claramente. E quem disse foi ele. Está achando errado, então vai discutir com Deus. Escreveu a palavra. Agora, como é que o diabo, talvez, eu tenho certeza que ele estava por trás, mas a Bíblia não diz. Mas eu vou mudar a linguagem. Como é e o que leva Moisés a ter o seu espírito atingido? Olha como começa o capítulo 20 de Números, ó. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu quem? Começa dizendo que Moisés está agora fragilizado, porque a sua irmã morre. E foi a irmã que cuidou dele desde pequenininho. E ele está fragilizado. E o povo agora vai murmurar. E o povo murmura e quer vir contra ele. Ele vai até onde Deus. Ele e Arão. O povo já quer até apedrejar. Aí Deus diz, Moisés, fala a rocha vai sair água e tu dá água para o povo. Mas fala a rocha. Sabe o que ele vai fazer? Olha o que é um homem manso, mas totalmente desequilibrado. Olha lá. Números 20. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes. E não vem pensar que Moisés estava falando aqui manso não, viu, irmão? Porque ele vai ficar fora da terra, porque ele é valente. Ele está desequilibrado aqui. Porque o espírito dele foi atingido e as defesas dele foram embora. É por isso que Deus nos alerta para guardar o espírito. Porque se Satanás atingir lá, pode ser o mais equilibrado. Não vai ter força. Está bem aqui um exemplo, eu vou já dar outro exemplo de outro gigante. Está
21. Olha o que ele vai dizer, ó. Ouvi agora, versículo 10. 20, 10 de número. Moisés e Arão reunindo o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha quantas vezes? Com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação. Aí depois Deus chama Moisés na catraca. Quando a Bíblia diz aqui 2 vezes, alguém diz: não, porque Jesus só morreu uma vez. Começa logo a espiritualizar o texto. Aqui está mostrando é um homem valente, bando de rebelde, zangado. E não tem negócio dele dizer: eu perdi o controle por um momento. Não, ele estava dizendo aqui, pá! Ele diz: bando de rebelde, pá! 2 vezes. E tu sabe o que Deus vai dizer dele? Olha ali embaixo, não precisa você ler não. Olha, irmão, Deuteronômio 3:26, Deus diz assim, ó: o Senhor se indignou muito contra mim. Ele vai dizer: o Senhor se indignou muito contra mim. Olha o que ele diz em Deuteronômio 3:26. Olha o que ele vai dizer em Deuteronômio 31, 32, 51. Não leia não. Prevaricastes contra mim. Deus vai dizer: tu prevaricou contra mim, foste infiel, pecou, falhou. Ele está falando aqui é com Moisés, irmão, o mediador da antiga aliança. O homem que Deus disse assim para Miriam e Arão, quando conspiraram contra ele: tu sabe como é que eu falo com meus profetas? E me relaciono com eles? Aí eu falo com eles em visões, e converso em sonhos, e me revelo em visões. Com aquele que vocês estão conspirando contra ele, eu falo no tete a tete. Eu falo assim na cara. É ele que está aqui, ó. Deus dizendo: tu prevaricou. Olha a outra expressão: fostes rebeldes ao mandado do Senhor. Números 27:14. Tu foste rebelde. Ele foi um rebelde. E quem está dizendo é a Bíblia. Por que isso? Salmo 106. O espírito de Moisés foi atingido. Quando o espírito é atingido, corta o fluxo de Deus para ele. O homem fica na sua consciência. Ele sabe que está certo, que está errado, mas não tem força, espiritualidade, energia para refrear os impulsos da carne ou a violência da alma atingida por qualquer situação. Seríssimo isso aqui. E ele vai ficar fora da terra. E ele mesmo disse que chorou demais. E Deus disse: cara, com essa conversa, porque tu não vai entrar na terra. Quer ver outro? Para gente ganhar tempo? Eu ia falar por que ele ficou fora. E por que Deus pune exatamente deixando ele fora. Mas eu vou pular para Davi. O que é que Davi diz no Salmo 51, versículo 10? Cria em mim, Senhor, um coração puro. E o quê? O que ele está dizendo? Quer renovar, recriar, faz de novo. E eu quero um espírito inabalável, ou seja, que ele foi abalado, ele foi atingido. E Jesus diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto para resistir. Se esse espírito não estiver pronto, não tem resistência. E tu está pensando, irmão, que Davi era um prostituto? Tu está pensando que Davi era um qualquer, irmão, que vivia caído por aí? Tu vai ver esse momento na vida dele. E tu está pensando, a Bíblia não diz, mas eu tenho toda a certeza do que vou falar aqui, que Davi lutou muito naquela situação, irmão. Alguém pensa que Davi foi passando, olhou a mulher nua, aí saiu correndo. Um homem da espiritualidade que tinha Davi, ele lutou. Com certeza ele ficou dentro do quarto. Meu Deus, eu não posso. Mas porque estava com o seu espírito atingido, foi vencido pelas imagens que se formavam na mente dele, de uma mulher bonita banhando nu que não vigiava, não sabia nem onde banhar. Banha nua. E era um banho cerimonial. Davi lutou, irmão. Isso aqui não é fácil não. Davi luta. Isso aqui não é Davi, olhou a espiritualidade, o caráter de Davi. O que Deus dá testemunho dele me dá base para dizer que Davi não era qualquer um. Vai, como diz o pastor Ronaldo, olhar um rabo de saia e cair, não. O problema é que ele estava atingido por uma situação, e eu perguntei para Deus o que foi. E Deus me falou, mas pela Bíblia eu fui analisando o contexto anterior. Ele vinha de uma sequência de vitórias.
aqui perto na linha de chegada. Ele vem correndo, quando ele vê a linha de chegada, ele relaxa um pouco, o outro passa na frente dele. E o Salmo 30 é Davi quem diz: na minha prosperidade, eu disse o quê? Jamais seria abalado. Aí alguém diz que ele errou de não ir para a guerra. Claro, ele errou, era para ir para a guerra. Mas ele não cai, não é por isso. Ele cai porque ele está com o seu espírito atingido. Não havia prontidão no seu espírito para rebater. Porque qualquer um de nós erramos. Quem aqui nunca? Deus disse: vai na viagem, não foi. Deus disse: fica, e a gente foi. Quantas vezes? Nem por isso a gente caiu. Eu estou aqui, pastor Ivan, eu tenho certeza que ele vai dizer de uma viagem que Deus estava querendo levar ele, e ele dormiu até alguém acordar ele. Rapaz, vai! Nem por isso caiu. Aí alguém diz: mas Davi caiu porque não foi? Claro, tem que obedecer. Aquilo ali foi um local que, se ele tivesse ido, teria evitado. Mas a razão é porque o espírito dele, ele reconhece. Interessante é que a Bíblia vai dar luzes lá na frente, sinais. E ele vai orar: cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito que é inabalável, que possa resistir. Irmão, e quer ver o pior, pastor Marcelo? É que quando o espírito é atingido, vai embora, irmão, tudo. Olha, irmão, no 2 Samuel, no capítulo 7, Deus faz uma promessa linda para Davi, irmão. São mais de 10 versículos. Deus vai dizer ao meu servo Davi. Irmão, disse tanta coisa linda de Davi. No capítulo 7, quando chega no 11, ele cai. Planeja aquilo ali tudinho. Quando o espírito do homem está atingido, ele volta a ser um ímpio. Age como ímpio, tem reações, vive como ímpio. Está aqui, Moisés está rebelde. E é Deus quem diz: se você não notou, me peça depois. Fortes rebeldes. Depois ele diz: prevaricastes. E a coisa foi tão séria que Deus diz: não entra na terra. E ele chora: mas Deus, tu não entra. Porque o seu espírito estava o quê? Atingido. Nesse dia que Deus me deu essa revelação, esse entendimento, eu comecei a conversar com alguns jovens que me ajudam e vão buscar textos na Bíblia, nas buscas. E nasceu tanto texto que eu queria estar lendo aqui um por um. Bote na busca espírito. Você vai ver o espírito do homem, o tanto de texto que fala. Aí a gente chega no Novo Testamento, está lá Paulo, Romanos 7, dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando eu penso que eu vou acertar, vou fazer as coisas direito, eu estou todo acabado fazendo as coisas erradas. Ele faz uma conclusão dizendo: miserável homem que sou, quem é que me livra do corpo desta morte? Porque não havia um tratado de Deus no espírito de Paulo, mas ele era um religioso que tentava fazer as coisas direito, mas não tinha um espírito em prontidão. O seu espírito não tinha sido reconstruído. E ele começa o capítulo 8 de Romanos dizendo: portanto, nenhuma condenação há. Por que ele diz condenação? Porque quem vive com o espírito atingido, pastor Jefferson, vive em estado de condenação. Porque não tem poder nele, não tem força de refrear. E mesmo Deus vendo que ele não tem força de refrear, ainda que lute, ele vai entrar pela condenação. Por quê? Porque a condenação vem pelas práticas. E é por isso que tem tanta gente lutando contra tanta coisa e não tem força. Porque o diabo meteu flechas e atingiu o espírito, e o espírito sugou o veneno. E o veneno do inferno está lá no espírito. E a pessoa até tenta, a pessoa até luta. Ela ouve aqui o pastor Elivan falando, tem que ser assim, e é verdade. E a pessoa até faz planos: eu vou ser assim, vou fazer assim. Mas quando sai, o seu espírito não tem prontidão. E essas pessoas querem, é como Paulo: eu quero, mas não posso. Você está entendendo? Diga amém. Eu estou morto de cansado, não sei por quê.
Tiveram uma visão, eu subi descalço, deixava as sandálias, subia descalço, até vai estar bom. Pastor Mandel disse assim, reverência. Mas quando chegava ali, eu começava a pregar, começava a sair gotas de sangue. Eu fazia assim, eu estou aqui cansado demais, entecido aí, não sei o que é. Mas Deus quer reconstruir espíritos hoje aqui. Espíritos humanos. Para você ver, irmão, eu vivia num estado de condenação. Eu vivi isso. Minha pressão subia. Porque quando fala de tentação, a pessoa só pensa logo numa situação. Não é não, Jesus foi tentado e lá não fala nada de área sexual. Fala a tentação de Jesus, mas foi tentado. Mas eu vivia, irmão, eu ficava inquieto. Eu disse um dia, eu vim aqui onde o pastor Ivan queria orar por mim. Pastor, eu vou ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu leio o capítulo 2, quando termina, eu não sei o que eu li. Eu vou orar, minha cabeça fica só naquela situação do problema. E depois Deus disse para mim, mostrou pela palavra, o teu espírito está atingido. Tu precisa ser lavado lá no teu espírito, reconstruído. Eu comecei a orar, Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Toca no meu espírito, me leva para a sala de cirurgia e me dá uma nova estrutura espiritual, Charles. E é por isso que eu disse sobre tudo que devemos guardar. Guarda o teu espírito. Eu vou dizer isso aqui para vocês, profetizando a palavra. Porque se o espírito de um diabo quer atingir é lá, porque se ele atingir lá, acabou o homem de Deus, cheio de informação, cheio de palavra, cheio de vontade, mas nenhuma resistência para refrear. E é por isso que Jesus diz: o espírito está pronto, a carne é fraca. Ela vai inclinar para lá, ela vai puxar, mas tem alguém que segura ela aqui. E se esse que segura está envenenado, e se esse que segura está esculhambado, com toda a informação, alguém diz: meu Deus, ela fez isso. Meu Deus, aquele homem fez isso. Imagina alguém que servia a Davi dizendo: Davi fez isso. Alguém dizendo: Moisés, aquele homem que para falar a boca dele parece que não mexia, de tão manso. Ele deu 2 porradas na rocha, xingou a gente aqui e ficou fora. Por quê? Porque o seu espírito foi atingido. E hoje Deus quer reconstruir espíritos aqui para te dar força para resistir. E a obra é lá no teu espírito. A obra é lá dentro. E pode ficar de pé, porque já encerrou. Viu o quê? Amém. E guardando. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar agora na vida de vocês. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 18:14. O espírito firme sustenta o homem na sua doença. Pode ser a física e a espiritual. O espírito do homem sustenta ele. Do espiritual, os ataques espirituais, aliás. Tua alma em cárcere, situações terríveis. O espírito do homem sustenta ele. Está aqui Provérbio. Quem está escrevendo aqui é o Espírito de Deus. O espírito do homem, o espírito firme sustenta o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O espírito abatido, quem pode suportar? E a partir desse dia que eu tive essa experiência com Deus, quando eu vou orar, eu faço um check-up. Eu entendi porque que Paulo diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam o quê? Plenamente conservados. Paulo está dizendo: dê atenção aos 3. Analise o teu espírito. Aí alguém vem falar de mundo espiritual, critica, fala o que quer, pode falar. Agora eu não tenho nem vergonha. E aonde eu vou? Eu só prego se tu me mandar. Porque quando eu estou orando, eu digo: Senhor, mostra. E Deus começa a mostrar para eles. Eu digo: faz o raio-x do meu espírito. E aí eu faço o check-up espiritual e corpo. E aqui precisa de cuidado. Porque aqui está falando de um mediador de uma antiga aliança.
Um homem da estatura de Moisés que perde o equilíbrio porque o seu espírito é atingido. E depois vem um homem segundo o coração de Deus. E se você procurar, talvez você ache outros aqui. Isso aqui é um chamado de Deus para nós. Porque o diabo está focalizando o nosso espírito. E se ele atingir, com toda a consciência e acusações, nós não vamos ter força de refrear. Nós vamos entrar em situações terríveis, como eles entraram. Eu fico olhando Davi, irmão, numa situação dessa. Alguém pode até achar isso aqui muito simples, mas eu não acho. Um homem da estatura de Davi, irmão. Olhar uma mulher de cima do palácio, com tanta mulher que tinha lá, e o próprio Deus é quem vai dizer: eu te dei muitas mulheres, riqueza, te dei tudo. Se tu quisesse, eu te daria mais, eu te acrescentaria mais. Mas ele não tem força de refrear uma mulher casada e manda matar o marido dela. O que ele manda é matar, porque Deus vai dizer que ele manda matar. É pela espada dos filhos de Amon, mas na intenção, porque Deus vê a intenção. Aí eu vejo um homem na estatura de Davi agindo como um ímpio, alguém que parece que nunca teve conhecimento de Deus, mas é porque foi cortado o bloqueio, a ligação. E quando foi cortado, não passa mais espiritualidade. É claro que Davi sabia que estava errado. É claro que Davi sabia que desagradava o Senhor. É claro que Davi sabia que o soldado era fiel a ele. Um homem de caráter. O cara não teve coragem nem de dormir em casa. Ele disse: eu por acaso vou dormir, ter uma noite de alegria com minha mulher num colchão, deitado na cama com ela, usufruindo de prazer, meus companheiros na guerra. Dormiu lá no pátio lá. Davi disse: não tem jeito não. Embriaga ele, lascaram cachaça nele, ele ficou bebão. Mas quem tem caráter bebo. Mas ele disse: eu não vou. E dormiu lá de novo. Ele disse: não tem jeito, tem que matar ele mesmo. Um homem mau, ímpio ali, ó, ímpio, agindo com malignidade, com violência. E Deus chama ele de um homem. Aí ele vai dizer o que aconteceu com ele. A sujeira entrou tudo, mas por que entrou? Porque o seu espírito estava atingido. A sua resistência, e Jesus é quem diz: a carne é fraca, mas o espírito deve estar pronto. E tinha um que não estava pronto lá, e negou. Quem era? Pedro. Os outros correram, mas não negaram. Você está nesse estado de condenação? Não responda para mim. A sua alma gritando, o conflito que os pastores pregaram aqui, sabe que está errado, eu não posso fazer, mas não tem força. Agita dentro de ti uma situação, o teu espírito está atingido e tem a informação da palavra na tua alma. Tu tem consciência do certo, mas não tem força. Aí Deus está dizendo: há um jeito. Aí ele está dizendo aqui, Romanos 8, ouça aí. Que caiu não é o sermão, não é papel higiênico, para limpar meu óculos, viu? Olha lá, Romanos 8. Olha o que ele vai dizer. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora você está em Cristo Jesus. Mas alguém que está em Cristo, mas está com o espírito atingido. Aí ele continua: porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me libertou, me livrou dessa lei maldita do pecado. O Espírito de Deus pode reconstruir o teu espírito. Ele penetra até a profundeza de Deus, penetra até a profundeza do teu espírito, e ele vai hoje reconstruir tudo. Você vai perceber. Eu fiz isso aqui lá, pastor. Um dia eu via na rua pregando, aí eu disse 2 dias, você vinha falando assim, 2 dias. E eu me lembrei agora, ontem eu estava aqui banhando, e eu disse: eu não vou anotar, se eu me lembrar é para me falar. Deus ensina o meu povo. Banhando outro aqui. Ensina o meu povo. Ensina o meu povo. Não, minha igreja. Ensina a minha igreja. Ensina a minha igreja. Essa palavra você todo tempo de mim, banhando outro. Ensina a minha igreja. E eu vinha andando no culto dominical.
e dizia 2 dias dentro de mim, 2 dias, 2 dias, 2 dias. E aí, quando eu terminei de pregar, falei muito pouco, resumidamente, sobre espírito. Quando eu disse, vem aqui na frente, que eu vou te mostrar que você pensa que não suporta essa luta, mas isso é um engano, porque o teu espírito é atingido e você não tem força. Na hora que Deus tocar no teu espírito, tu vai perceber que tu sente a tentação, sente a vontade, porém está num nível de controle. Tu percebe que dá para te frear, tu percebe que dá para te segurar, está num nível de equilíbrio. Agora, porque o teu espírito está atingido, tu não consegue. Há uma guerra, tu sabe que está errado. Meu Deus, eu estou acabando minha vida, não está certo, mas não tem força. Ele vem aqui na frente, não é para você vir não. Vem aqui na frente que eu vou pedir para Deus tocar, colocar uma proteção no teu espírito por 2 dias, para te sentir o alívio. Tu vai perceber, depois ele vai tirar, porque agora vai valer a tua atitude de ir buscar uma reconstrução do teu espírito. Mas para te entender, eu vou pedir 2 dias. Eu comecei a orar. Quando eu comecei a ministrar, irmão, tem uma irmã lá que ela vive oprimida, começou a se bater, o anjo descia com cadeados, os anjos descendo. Foi visto, o anjo descendo com cadeado e lacrava o espírito dos irmãos. Pá, segurava. Lacrava para o Satanás não ter acesso. Mas dela não conseguia. Aí nós começamos a orar. A irmã disse, pastor, o anjo quer botar um cadeado, mas os demônios não deixam. Eu disse, Senhor, pela tua misericórdia. Ela, pô, caiu. E depois vocês vão dar testemunho. Como veio o alívio? Você vai ver que a tentação vem. O convite de Satanás, o imã do mundo, vai atrair, mas porque o teu espírito está bem, está reconstruído, não tem veneno, não está atingido, tu vai perceber que dá para ser confuso. Sente o impulso, sente a tentação, não vou e não vai. E é isso que você vai sentir hoje aqui. Pessoas que estão com o espírito atingido, estão em estado de condenação. Mas Jesus morreu, foi para te dar liberdade nisso. E hoje Ele libera essa palavra aqui, porque Ele te ama. E Ele quer te provar que há algo que tu precisa agora vigiar mais no teu espírito. E Jesus diz, vigiar e orar, eu não quero estar é a vigilância e a oração. Tem que falar mais coisas, mas eu não quero falar disso. Não dá para falar de umas coisas que atingem o espírito, como proteger o espírito, mas você vai orar agora. E você vai ver anjos de Deus descendo aqui para lacrar e te reconstruir. Será que tem gente assim nesse estado de condenação? Alguém em estado de condenação? Eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Ó, eu vi pessoas chegando aqui. No teu espírito que vai reconstruir. Eu via pessoas chegando aqui chorando. Ó, eu via não que eu estava orando dentro. Pessoas chorando, Deus trazendo sem ninguém chamar. Pode ficar, porque ele vai recolher em pé, deitado, sentado. Em pé porque dá mais espaço. Eu estava lá dentro e eu vi as pessoas chegando aqui com o espírito deformado. Pastores, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando aqui de obreiros. Moisés era um obreiro de alto nível. Davi era um de alto nível. Nós precisamos também disso. Porque é por aí que o diabo acaba com o nosso ministério. Pode acabar. A irmã está dizendo aqui que o Senhor disse assim, e é para eu ler Efésios 3,16. Vou ler, não sei, não lembro, não tenho memória para isso. Mas vou ler. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. No Espírito do homem. Vou ler de novo. Para que, segundo a riqueza da glória dele, de Cristo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Aleluia. Mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus, no Espírito do homem, no homem interior. Ele vai começar a fazer cirurgias agora. Você nunca mais vai sentir o que você sentia antes. Nunca mais.
Quando a Bíblia diz para a gente ser misericordioso, eu entendo ver esse texto agora no meu coração por isso. Porque nós lutamos contra um inimigo terrível. E ele atingiu espíritos. E é perigoso porque a gente paga. Davi pagou, Moisés pagou por causa das atitudes. Ele sabe que a gente não tem força, mas ele provê o meio. Mas hoje ele provê a misericórdia. Hoje ele libera a graça. Hoje ele refaz espíritos aqui. Hoje você sai daqui com o teu espírito pronto para resistir. Hoje você sai com o teu espírito aqui inabalável. Vai vir pancada, tentações, o imã do mundo vai te chamar, a carne que o pastor Manuel falou da concupiscência, tudo vai agir, mas vai ter dentro de ti um espírito pronto para dizer não, para renunciar, para dizer eu vou orar, isso não é para mim. Pede, vai pedindo para Deus, Senhor. Eu não conheço. Vai pedindo para Deus, Senhor, reconstrói meu espírito agora. Senhor, refaz meu espírito agora. Senhor, eu quero um espírito novo, pronto. Entra com o teu poder, o poder do teu espírito dentro de mim agora, Senhor. Porque eu quero uma vida espiritual. Eu quero servir a Deus em espírito, diga aí. Eu quero dizer como Paulo, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito, mediante o evangelho de seu filho. Eu sirvo a Deus, pastores, Paulo dizendo para nós, no meu espírito. E há uma doutrina que age para sustentar o meu espírito, o evangelho do seu filho. Ele vai já começar, mas vai orando aí. Diga, Senhor, reconheço, pede perdão. Eu preciso de prontidão de espírito. O espírito renovado. Vai dizendo para Deus. Bota a mão no seu coração, bota. Bota, Senhor, guarda. Me ajuda a guardar, diga. Me ajuda a guardar o meu depósito. Me ajuda a guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu vi Moisés vacilando, prevaricando. Diga, eu acabei de ver Moisés desequilibrado. Eu acabei de ver Moisés se rebelando. Eu vi o homem segundo o teu coração, Senhor, fazendo coisas horríveis, porque o seu espírito não estava pronto. Por isso me dá um espírito pronto, me dá prontidão de espírito. Me diga, eu não entendo nada, Senhor. Eu não sei nem o que eu estou ouvindo, mas eu sei que é desse jeito. Então toca aqui no meu espírito, toca aqui dentro, toca aqui no meu espírito agora. Me descreva em perfeição. Vai pedir perdão. Eu quero declarar a vida dessa igreja aqui hoje. A tua vida muda hoje. Porque tu vai ser fortalecido e fortalecida com poder. O Espírito de Deus entra no teu espírito e faz tudo de novo. A depressão vai embora, a tristeza vai embora. Essa coisa que te maltrata hoje acaba. Hoje tu recebe uma estrutura espiritual. A palavra de Deus te constrói hoje. A palavra de Deus te constrói hoje. Que me descreva em perfeição. Deus mostrou aqui anjos descendo. Vai começar a fazer cirurgia. Agora cirurgia no espírito. Me descreva em perfeição. Jovens, hoje tu vai saber o que é dizer não. Porque ele vai reconstruir teu espírito. E tu vai ter força de Deus. Não é força de religião. Não é porque o pastor mandou, ou porque o pastor vai saber, não. Não é porque alguém pode descobrir. Não é isso, não. É porque tu vai receber poder de Deus no teu espírito.
Jesus. Diabo. Ele te ama. Nós devemos as armas de Deus lá, Rodrigo. Você não é isso que o diabo diz. Você não é isso que você sente aí. É que o teu espírito não tem força. Você é o que a palavra de Deus diz. Você é o que Deus disse de você. Você abaixa aí, você abaixa. Baixa um pouquinho, pastor Márcio. Fecha os olhos. Quem te escolheu foi o Senhor, igreja. E o Senhor não te escolheu para te jogar fora.